Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você para juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos estudar capítulo 2, versículos 16 ao 23. O tema da reflexão dessa oportunidade é discernindo entre o falso e o verdadeiro evangelho. Quero chamar a sua atenção, quero convidar você a entender um pouco deste tão importante tema para o nosso momento. Para você saber o que é o falso e o que é o verdadeiro evangelho. O texto que nós acabamos de anunciar para você, versículo 16 ao 23, eu não lerei todo este texto, porque eu quero fazer um vídeo bastante rápido e objetivo, mas eu quero focar em algumas coisas que esse texto nos ensina. Quero que você preste atenção e acompanhe através da sua Bíblia. O texto diz que, inicia dizendo assim ninguém vos julgue. O que acontece? A primeira coisa que nós entendemos é que o falso evangelho, o falso líder evangélico, ele vive de costumes e tradições. No verso 16 e 17, nós vemos várias coisas que mostram para nós aqui, olha, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelo dia de festa, de lua nova, de sábado, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Então nós entendemos neste texto que tem aqueles líderes que estavam infernizando a vida da igreja de Colossos, semeando essa erva daninha do falso evangelho, mostrando para a igreja que ela não precisava só de Cristo, mas era Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. O apóstolo Paulo chega, através dessa carta, para calar a boca dos falsos líderes, para dizer que a única coisa que a igreja do Senhor precisa é de Cristo. Mas eles queriam os costumes, as tradições, o falso moralismo, os equívocos de uma religião falsa. Mas isso não leva ninguém a Jesus Cristo. A segunda lição que o texto nos ensina, o falso evangelho vive de imposições. O verso 18 e 19 nos diz assim: ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, oculta aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto inutilmente, arrogante em seu relacionamento carnal, e não retendo a cabeça com a qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. A primeira coisa que os falsos líderes fazem é viver de costumes e tradições. A segunda é viver de imposição. O que é isso? Eles ditam regras, eles ditam costumes, eles ditam coisas que não são doutrinas verdadeiras, são costumes dos homens. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e começam a dizer: eu tenho uma revelação especial, eu estou no poder, eu domino. E aí, meus irmãos, isso é um fracasso, isso é uma derrota. E muita gente começa a viver através desse engodo. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você rejeite essa falsidade e comece a olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A terceira lição que este texto nos ensina, o falso evangelho, nesse contraste entre discernir o falso e o verdadeiro, o falso evangelho vive de aparências. Ele parece com o verdadeiro evangelho, mas ele é falso. O versículo 20 a 23, ele nos diz assim: visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesse no mundo? O apóstolo Paulo está dizendo para nós que nós não podemos sujeitar a mandamentos como se nós vivêssemos no mundo. O falso evangelho tem aparência, mas ele é falso. Os bancários, eles usam para discernir entre o certo e o verdadeiro,
eles passam a conhecer a moeda verdadeira, a nota verdadeira, o dinheiro verdadeiro, e quando eles olham para o verdadeiro, eles sabem que é o verdadeiro. Quando o falso chega, eles falam, esse não é verdadeiro. Então, quando você aproxima de Jesus, a principal, a causa, o sentido real, você vai conseguir fugir das aparências. Continuando, o verso 21 diz, tais como não toques, não proves, não manuseis, todas essas coisas vão desaparecer com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. O apóstolo Paulo está dizendo, esse monte de regras que eles estão tentando colocar dentro da igreja, não tem valor, não tem significado, não serve para nada. O que serve é Jesus Cristo. E agora, depois de explicar para você esses 3 engodos, esses 3 erros, essas 3 falsidades, eu quero mostrar para você o lado positivo do verdadeiro evangelho. E a primeira lição que eu aprendo sobre o verdadeiro evangelho, que vai contra o engano, o verdadeiro evangelho é Cristo. O verso 17, na parte B dele, ele diz assim, mas a realidade é Cristo. A única coisa que você não pode esquecer, a única coisa que você não pode deixar de se apegar, a única coisa que você não pode abrir mão, é de ter Cristo como seu Senhor, Cristo como seu Salvador, Cristo como centro da sua vida, aqui no seu coração, vivendo na centralidade do seu ser, do seu entendimento. Você precisa de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você precisa de Jesus. As outras coisas, elas às vezes são boas. Um bom costume, a boa moral, as boas tradições, elas têm valor, mas elas não salvam ninguém, e muitas das vezes elas escravizam as pessoas. O que você precisa de verdade é de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A segunda lição que eu quero compartilhar com você, agora falando da parte boa, do verdadeiro evangelho, já deixamos a falsa para trás e vamos focar no verdadeiro. A primeira, o verdadeiro evangelho é Cristo. A segunda, o verdadeiro evangelho é morrer com Cristo. Veja comigo o verso 20, na parte A, que diz assim, visto que morrestes com Cristo. Paulo está falando assim, você morreu, no dia que você nasceu de novo, você morreu. Se você morreu com Cristo, meu querido, você precisa ressuscitar com Ele, você precisa viver com Ele, você precisa viver para Ele e andar na presença dEle. Agora você vai entender o que é ser cristão. É morrer para as coisas do mundo, para os princípios elementares do mundo, para os costumes, para as tradições, para os modismos. E a única coisa que vai interessar a você é Cristo como seu Senhor, Cristo como seu Salvador, Cristo como guia da sua vida que vai conduzir você para o céu. É Cristo que você precisa. Então você precisa morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. A terceira e última lição, o verdadeiro evangelho vence a luta contra a carne. Se nós olharmos do verso 20 ao verso 23, nós vemos que o apóstolo Paulo inicia dizendo, visto que vocês morreram com Cristo, para os espíritos elementares, por que vocês estão sujeitando o mundo? Por que vocês estão lutando? Porque isso não vai resolver nada. Ele fala assim, olha, isso não serve nem para lutar contra os desejos da carne. Lá no final do verso 23, ele está dizendo. Então Paulo está mostrando para nós, se o falso evangelho não consegue vencer a luta contra a carne, o que a gente precisa? Já que a luta nossa contra a carne é constante, a gente precisa do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não é o tipo de corte de cabelo, não é o tipo de roupa que você veste, não é o tipo de... a maneira como você ora, se você ora sentado, se você ora ajoelhado,
se você ora às 6 horas da tarde, ou se você ora meia-noite, ou se você ora madrugada, é que você tem que depender de Cristo. O verdadeiro evangelho é isso. Lutar contra a carne é viver com Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E sendo nova criatura, eu não vou ter mais o prazer, embora muitas das vezes vou sentir o desejo. Então eu vou buscar em Cristo a vontade de servi-lo com alegria, deixar as coisas do mundo para trás, deixar os prazeres mundanos para trás. Se as pessoas que estão ao meu lado, na minha igreja, na minha comunidade, se elas erraram, se elas afastaram, se elas foram embora, se elas não estão ali mais, elas não estão mais servindo a Cristo como você entende que deveria servir, não olhe para esses obstáculos. Não olhe para um problema da sua igreja. Olhe para Cristo. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É em Cristo que você vai encontrar satisfação. É em Cristo que você vai encontrar alegria. No discernimento entre o falso e o verdadeiro é Jesus. O verdadeiro é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Viva para Ele, viva na presença dEle e faça a vontade dEle. Independente do que os outros pensam, siga com Jesus, pois Ele é a razão de nós vivermos, de nós morrermos, de nós existirmos. Porque é com Ele que nós vamos reinar, é através dEle que nós vamos chegar no céu. Então coloque a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que eu oro em favor deste ouvinte que neste momento acompanha essa palavra. Que ele seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. E que o dia que Jesus voltar, nós possamos juntos subir para o céu, para ali reinarmos com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Um forte abraço.